E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 40ª aula do curso de Bioquímica, vamos passar finalmente para a segunda grande parte do curso, que é o metabolismo. E, obviamente, nós precisamos dar uma introdução geral sobre o que é isso. Desta aula em diante, até o final do curso, nós iremos nos dedicar única e exclusivamente ao metabolismo celular. Apesar de ser um tópico incrivelmente extenso, o metabolismo ele vai seguir uma série de princípios e se você entender esses princípios, fica muito mais fácil de você entender o metabolismo. Você não tem aquela necessidade absurda de ficar decorando milhões de nomes. Se você sabe do princípio, você consegue entender todas as vias metabólicas, porque todas elas, sem nenhuma exceção, vão seguir este princípio. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou dar as definições sobre o termo metabolismo e vou definir para vocês também o que significa o catabolismo e o anabolismo, que são os dois componentes do metabolismo, e vou dar os tópicos para estudo futuro, ou seja, o que nós iremos ver daqui em diante no curso de Bioquímica da Escola de Ciências da Vida até o final do curso. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui então definindo o termo metabolismo, que é um termo cunhado de dois nomes, meta e bolismo. O que significa cada um desses dois nomes? O meta, derivado do grego, significa integrar e bolismo significa processo. Então nós podemos dizer que o metabolismo nada mais é do que a integração de vias bioquímicas dos organismos. E uma coisa extremamente importante é que toda esta integração bioquímica precisa ocorrer para que haja a perpetuação da vida celular. Uma célula, considerada a menor unidade fundamental viva que consegue se autorreplicar, ela precisa ter uma coordenação extremamente fina de todos os seus componentes químicos. E essa coordenação extremamente fina é dada pelo metabolismo celular. Então tudo está integrado, nada foge do princípio do metabolismo, desta integração. E nós podemos dizer que desta integração do metabolismo, nós podemos gerar este esquema aqui, como se fosse um círculo apontando uma seta para outra. O que se refere a cada uma dessas setas? Bom, a seta acima, nós podemos dizer que é o anabolismo, e a seta abaixo nós podemos dizer que é o catabolismo. O que significa cada um desses termos? Bom, o anabolismo nós podemos dizer que é uma parcela do metabolismo no que consiste a construção de macromoléculas. Então, síntese de lipídios, síntese de carboidratos, síntese de proteínas, síntese de aminoácidos, enfim, síntese de tudo que seja, se refere ao anabolismo. Agora, o catabolismo se refere à catálise ou quebra das moléculas para principalmente a geração de energia ou outras moléculas que irão nos conferir a capacidade de promover o anabolismo. E veja, nós temos uma seta apontando para outra. Esse já entra o princípio da integração. Via de regra, as células precisam sempre de energia para construir os seus produtos, mas também ela precisa extrair energia deste meio qualquer que ela se encontre. Então nós podemos dizer que quando o anabolismo tende a direcionar para o catabolismo, nós estamos tendo um ganho de energia, porque nós estamos iniciando a quebra de moléculas construídas para gerar energia. Quando nós divergimos da catálise para o anabolismo, nós temos o gasto de energia, porque nós temos que construir moléculas. E esta construção de moléculas de maneira ordenada, nós temos um gasto de energia. Nós podemos representar isso também de uma outra forma, que nem o catabolismo, nós temos a catálise então das moléculas, para que nós geramos energia e outras moléculas importantes para se gerar o anabolismo, que é a construção de macromoléculas. Então, de um lado nós temos a quebra de macromoléculas e do outro lado nós temos a construção de macromoléculas. Nota que nessa figura as setas do catabolismo estão todas direcionadas para o catabolismo. Isso significa que o catabolismo ele é convergente. No fim das contas, conforme nós formos catalisando os produtos químicos das nossas células, nós iremos gerar um produto em comum. Normalmente esse produto em comum
ele vai servir para gerar o anabolismo, síntese de outras moléculas. E aí, conforme essas outras moléculas vão sendo sintetizadas, elas vão assumindo as suas características específicas. E nota que no caso do anabolismo, as setas elas se esparçam e não convergem para o termo anabolismo. Então nós podemos dizer que o anabolismo ele é divergente, porque nós vamos gerando moléculas diferentes. Enquanto no catabolismo nós vamos catalisando, quebrando as moléculas para a geração de um produto em comum, no anabolismo nós vamos construindo os blocos para a geração de macromoléculas distintas. Então, todo o princípio bioquímico vai seguir esta lógica. Nós temos que ter o catabolismo para ter o anabolismo. Isso é muito importante. Se não existisse o catabolismo, nós não teríamos energia para sintetizar macromoléculas. Por sua vez, quando a célula perde a capacidade de ter energia e tem as suas próprias macromoléculas, ela precisa direcionar todo o seu foco para a síntese das moléculas mais importantes. Então ela quebra as moléculas menos importantes para ela naquele momento, gera energia no catabolismo e aí promove o anabolismo. Tudo vai se integrar, nada vai seguir fora desse escopo. Beleza, pessoal? E falando dos tópicos para estudo, tendo em vista este escopo, facilita muito o nosso entendimento para o estudo do metabolismo como um todo. E o metabolismo, obviamente, nós iremos estudar cada ponto em si, do catabolismo e do anabolismo. Como eu falei, o catabolismo é a catálise, a quebra dos produtos celulares para principalmente geração de energia ou outras moléculas que irão direcionar o anabolismo. Já por sua vez, o anabolismo corresponde à síntese. E nós estudamos ao longo do curso de bioquímica e também no curso de biologia celular as macromoléculas ou moléculas importantes que são estudadas na bioquímica. Então, carboidratos, lipídios, aminoácidos e ácidos nucleicos foram estudados no curso de bioquímica e de biologia celular. Os aminoácidos e os ácidos nucleicos, eles foram estudados no curso de biologia molecular. Os carboidratos e lipídios foram estudados aqui no curso de bioquímica. Então você precisa saber o que é cada um desses 4 constituintes. Então, desses 4 constituintes, nós temos a catálise de todos eles. Então temos quebra dos carboidratos, dos lipídios, dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos, como também nós temos a síntese destes 4 componentes. E uma coisa extremamente importante, como eu falei, o anabolismo depende do catabolismo. Então nós temos o que nós chamamos de integração do catabolismo com o anabolismo. E aí nós teremos o metabolismo em si. E este é o processo regulatório da síntese ou quebra desses componentes. Por princípio lógico, e é isso que acontece, por exemplo, nós não temos catálise e síntese ao mesmo tempo de um componente só. Não faz sentido. Não faz sentido você, por exemplo, catalisar carboidratos, quebrar os carboidratos, para sintetizar os carboidratos novamente. Existe um princípio na qual, se você tem uma catálise de um produto, de uma macromolécula, você geralmente tem a síntese de outra macromolécula. Então, por exemplo, você pode ter a catálise de carboidratos para a síntese de lipídios ou síntese de aminoácidos. Como você pode ter a catálise de aminoácidos para a síntese de carboidratos ou síntese de ácidos nucleicos. Então, esta relação ela é extremamente íntima. Se você tem a catálise de uma macromolécula, você pode ter a síntese de outra macromolécula. Mas muito raramente mesmo, você vai ter a catálise e a síntese ao mesmo tempo de uma única macromolécula. Para esse processo, enquanto a catálise está funcionando, a síntese está inibida. Por exemplo, enquanto nós estamos catalisando os lipídios, a síntese dos mesmos encontra-se inibida. E este é o processo de regulação do metabolismo, a integração entre o catabolismo e o anabolismo. Beleza, turminha? E nós temos também outras vias bioquímicas para estudo que vão fugir um pouquinho desses constituintes, que é o metabolismo energético, ou seja, nós temos um metabolismo destinado para a síntese de ATP, tanto no citoplasma como na mitocôndria. Nós vamos estudar isso extensivamente aqui no curso de bioquímica, verificar todas as variações de energia livre, o porquê que essas reações ocorrem, e também vamos estudar o que eu chamo de metabolismo protetor celular.
Esse termo você dificilmente vai encontrar nos livros. Eu conheço esse termo apenas para falar do metabolismo que vai nos proteger contra radicais livres, principalmente. Existem outras moléculas que podem causar lesões celulares, mas, via de regra, nós temos um metabolismo destinado para nos proteger contra radicais livres, como também um metabolismo destinado para produzir radicais livres. Existem condições onde há necessidade de produção e há a necessidade de proteção, de degradação desses radicais livres. E nós vamos estudar isso também aqui no curso de Bioquímica. Então vocês já notaram que nós temos aí, ao longo de muitas aulas, uma série de tópicos para estudar na bioquímica. Porém, nenhum desses tópicos sairão do princípio da regulação metabólica que eu citei para vocês agora há pouco. E nós temos que lembrar também que as células farão todo esse processo sempre para manter a sua homeostasia, ou seja, manter os seus componentes, os seus constituintes, num nível ideal de concentração para que ela funcione de modo perfeito. Tudo vai seguir esse princípio. E eu vou reforçar para vocês em cada tópico do curso de Bioquímica, aqui do metabolismo, este princípio, que vai facilitar muito a vida de todos vocês. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a referência então que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E participem lá do canal do YouTube e da página do professor Rogério Gozzi, que ele tem as melhores aulas de anatomia aqui do YouTube. Como sempre, todas essas informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Certo, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.